Bem, eu acho que já tá boa parte das meninas aqui, podemos começar. Qualquer coisa eu vou permitindo a entrada delas. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Sim. meninas, só para apresentar a nossa palestrante de hoje, nós estamos aqui com a Lilian, que é bacharel em Ciências Biológicas na modalidade de Biofísica, com ênfase em Biotecnologia pela FRJ, e também é mestranda em Bioquímica e Biologia Molecular, também pelo FRJ. E hoje ela está nos dando a honra de estar aqui dividindo seus conhecimentos conosco. Olá a todos. Como a Sara me apresentou, meu nome é Lilian. Ela pulou um pouco a minha fala que eu ia me apresentar. Eu vou falar um pouco sobre duplicação, transcrição e tradução. Então vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de perguntar a vocês o que é o DNA na concepção de vocês. Não precisa responder se não quiserem, tá? É só uma pergunta mesmo para a gente começar a refletir e se questionando aqui durante a apresentação. O DNA é um ácido deoxirribonucleico, é um ácido nucleico que contém uma pentose, uma base nitrogenada e um fosfato. Como representado, vocês conseguem ver meu cursor? Ou Sim. só aparece... Ah, tá. Sim. Que bom. Eu vou usar bastante o cursor. Se em algum momento vocês não estiverem vendo, vocês me falem, tá? É uma pentose, contém 5 carbonos, com uma base nitrogenada e um grupo fosfato. E essa base nitrogenada pode variar em 4 diferentes bases, sendo ela a timina, que se liga a uma adenina, uma citosina, que se liga a uma guanina. E essa junção, né, de bases hidrogenadas vão formando aquela dupla hélice que tem nas representatividades didáticas, né, séries, filmes, que aquela espiralzinha, acho que tem até aqui numa imagem aqui representada, esse seria a representatividade de um DNA, né? E qual seria a principal função de um DNA? Ele armazena a função genética de um ser vivo. E com isso eu levo a uma outra pergunta, que seria o porquê que o DNA se replica e precisa de uma outra célula, uma outra célula filha, né? O DNA, como eu acabei falando também agora, o DNA ele se replica para criar novas células, que a partir dessas novas células, ela transmite o DNA para seus descendentes. Então, quando nós formos uma gestante, ela está produzindo novas células para poder gerir o filho, em situações, por exemplo, de cicatrização, corte, essa cicatrização ela é feita como? Criando novas células, né? Tendo a replicação do todo o processo, né, de criar novas células para poder ter essa renovação do tecido. Fiz uma cirurgia, todo esse processo de cicatrização, um processo de limpeza facial. Você vai tirar as peles mortas do seu rosto e vai para poder ter uma nova célula, de fabricação de novas células, assim, né? Essa renovação, que leva o terceiro ponto, que é a renovação de células do corpo, né? Porque as nossas células do corpo, elas envelhecem, assim como a gente, elas chegam a um prazo de validade, digamos assim. Então, quando elas começam a se tornar senil, velhas, elas morrem. E tem que abrir espaço para novas células. E assim, ter essa replicação é necessário. E o mesmo se aplica às células sanguíneas. A gente precisa de ter uma renovação das células sanguíneas. Se cortou, como por exemplo a cicatrização, se cortou, as células sanguíneas elas foram expelidas, se sangrou, então você vai ter que repor esse sangue, você não pode ficar sem sangue. Então, e elas também têm o seu prazo de validade, elas morrem, então, e até mais curto do que qualquer outro tipo de célula do seu corpo, né? Então, você precisa repor essas células sanguíneas em uma doação de sangue, por exemplo. Se não tivesse reposição
do DNA, nós iríamos todo mundo morrer bem jovem, porque não ia ter essa reposição de célula. Qualquer dano que a gente tivesse, um roxo que teria no nosso corpo, porque um roxo que a gente tem, eu recebi aqui uma pancada no meu braço, fica roxo. Esse roxo também é uma resposta de dano ao meu tecido, minha pele. E quando ela vai passando, foi porque teve uma renovação de células. Então, e que leva a gente ao nosso último ponto, que é a produção de células de defesa imune. Por exemplo, você toma uma vacina, você toma um medicamento para combater determinada doença, você está doente e seu corpo já está melhor. Como isso acontece? Isso porque o seu corpo produziu células, citocinas, qualquer resposta para combater essa doença. Então, o nosso corpo precisa da replicação de células que têm essa imunidade, que têm essa defesa, para a gente não morrer de resfriado aos 2 anos de idade, né? Então, nós precisamos da replicação celular para a gente chegar onde estamos hoje, né? E o que nos leva à última pergunta, e não menos importante do que as demais, que é como ela se replica. Como ela tem esse processo de criar novas células. E isso acontece por 3 etapas, que seria a duplicação, a transcrição e a transição, como representado aqui na imagem. Então, vamos falar cada uma delas separadamente. A duplicação, como o próprio nome sugere, ela literalmente duplica, ela tem uma cópia dela. E como isso acontece? Ela tem uma enzima chamada helicase, que vai quebrando essas ligações da fita L, da dupla hélice, e que separa ela em duas, que elas duas vão ser as originais. E em seguida vem outra enzima chamada DNA polimerase, que vai polimerizando, como o próprio nome diz, ela vai criando essas novas bases, vai produzindo suas bases, essa nova fita, né? Em seguida vem outra enzima chamada DNA ligase, que vai ligando todas essas bases nitrogenadas que anteriormente eu falei. Então, é bem simples, é literalmente isso. Ela abre a fita, a duplicação, ela abre essa fita, cria uma nova, e é isso. E dá continuidade ao processo. Então, antes tinham uma dupla fita, agora nós temos 2 dupla fitas, que eventualmente elas vão passar pela transcrição. E o que seria a transcrição? Um exemplo de transcrição é tipo a sua coleguinha, ela copiou matéria de uma aula, determinada aula, e você quer esse conteúdo. Você vai pegar o caderno dela e vai transcrever no seu caderno com a sua letra, da sua forma, tudo que está no caderno dela. Então, você está transcrevendo, tirando de um lugar, passando para o outro da sua forma. Mas ainda é no mesmo idioma, ainda é a mesma aula, digamos assim. Então, o mesmo acontece na célula. Ela vai transcrever de DNA para RNA, mas ainda é a mesma base que eu falei anteriormente. Tirando, é claro, a timina, que ela agora vai ser substituída por uma uracila. Mas isso eu vou mostrar daqui a pouco. Assim como na duplicação, vai vir a mesma enzima, a helicase, que vai quebrando essas ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, abrindo essa fita dupla. Vai ficar realmente assim como representado na imagem. Ela vai ser aberta e vai vir a RNA polimerase e vai começar a polimerizar, mas nesse caso é dessa direção, vai começar a polimerizar e formando essa fita única, antes era fita dupla, agora é fita única, de RNA transcrito. E vai transcrevendo no seu linguajar. Aqui é uma outra imagem para vocês entenderem melhor o que eu estava falando. Ela é similar à anterior, ela está aberta aqui a fita, e que ela vai criando a sua complementar. E com a RNA polimerase, você pode ver aqui, ó, nós temos uma adenina, que eu tinha falado anteriormente, ela se liga a uma timina, e aqui ela está com uma uracila. E ela vai criando, a partir dessa fita de DNA, ela vai criando essa nova fita de RNA já transcrito. Que, em seguida, essa fita de RNA, ela sofre a tradução. E o que seria uma tradução? Você pegar o seu texto e pegar
traduzir literalmente para um outro idioma, para inglês, para espanhol, qualquer outra língua. Você vai pegar as mesmas falas, o mesmo significado das palavras, só vai botar em outro linguajar, completamente em outro idioma, completamente diferente do que você tá originalmente falando. Então, nós temos o nosso ribossomo, que é o nosso tradutor, digamos assim, que ele vai passar pela fita de RNA e vai recrutar a RNA transferase. O próprio nome diz, ela transfere. Ela só vai chegar e ela vai codificar essa fita que está aqui, os 3 bases nitrogenadas, e vai pegar complementar em proteína, em resíduo de aminoácido, no caso. E aí vai formando uma nova fita, representada aqui, uma nova fita, chamada cadeia polipeptídica. E como ocorre essa codificação? Essa codificação depende dos resíduos de aminoácidos que estão representados na fita de RNA. Por exemplo, aqui nós temos 3 uracilos que formam esse resíduo de aminoácido, que é o fenilalanina. Mas esses 2 resíduos, 2 uracilos, só mudando o 3º resíduo, base nitrogenada, já é outro resíduo de aminoácido, já é outro aminoácido, já é uma leucina, e por aí vai. Ele é um trio de base nitrogenada, e cada mudança que ocorre nesse trio vai ser codificado para um outro tipo de proteína diferente. Então, são 26 proteínas que podem, 26 possibilidades de codificação de proteína. Então, essa nova fita, ela sofre mudanças, né? Ela tem características únicas. Por exemplo, tem resíduos de aminoácidos que eu não mostrei na imagem anterior, que eles gostam de água. Então, eles, como eu não sei se vocês conhecem, é o esqueci a palavra. Tem o hidrofóbico, que ele tem aversão à água, então ele vai ficar mais para dentro da proteína. E o hidrofílico, essa palavra que eu queria, é hidrofílico, que ele gosta de água. Então, as proteínas, essa sequência de resíduos de aminoácidos que eu mostrei anteriormente, ela não é reta, com um cordão. Ela vai sofrendo transformações, sofrendo mudanças, e os resíduos que têm medo de água vão ficar mais para dentro da proteína, e gostam de água vão ficar mais para fora. Isso uma conformação, dando uma estrutura para ela diferente do que uma fita largada de proteína, de resíduos aminoácidos. Ela vai ter essa característica, ela vai começar a ter esse deslocamento esse emaranhado, né, de resíduos de aminoácidos. Então, para poder vocês entenderem melhor o que eu estou falando aqui, eu trouxe uma imagem, né, de uma estrutura tridimensional, computacional de uma proteína. Essa proteína não é a que eu trabalho, é uma outra que eu encontrei na internet, e que mostra como seria realmente uma cadeia, né, de resíduos de aminoácidos. Elas não são palitinhos como representados em livros didáticos, e aquelas bolinhas, tipo, elas têm volume, elas têm essa contorções, essas conformações diferentes de como ela é representada em um material didático. Então, ela normalmente fica assim, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente também pega uma estrutura dessa forma, toda contorcida, e a gente começa a analisar melhor qual porção, qual porção que está mais para dentro e qual que está para fora, e por aí vai. E então, aqui nós temos um resumo do que a gente falou, que seria a duplicação, que não está nessa imagem, mas a duplicação que seria a formação de uma célula, de uma fita complementar, uma fita idêntica o nosso molde, que, consequentemente, essa fita de DNA ela vai passar pela transcrição, que vai ser transcrito em um outro linguagem, de outra forma, na sua letra, digamos, como eu falei anteriormente, vai ser transcrito para RNA, que eventualmente vai sofrer a tradução, que vai formar
a cadeia polipeptídica. E com essas etapas, nós temos a formação de novas células e não seríamos hoje o que nós somos se não fosse todas essas execuções dessas etapas, né? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Foi mais rápido do que eu imaginei que seria. E sabe que tem alguma dúvida? Podem abrir o microfone, meninas. Podem perguntar à vontade. Aproveitem o momento. Ninguém? Todo mundo ok? Sim. Então tá Nada bom. confuso, não ficou rápido demais? Querem que eu explique alguma coisa? Você explicou muito bem. Rápido, Que mas bom, ficou muito bem explicado. que bom. É porque se eu fosse entrar em detalhe, daqui a pouco ia ser uma aula universitária. Eu também acho que você foi muito bem, gostei muito da sua aula. É um conteúdo que eu particularmente tinha visto na escola, então não é tão novo assim, sabe? Mas foi muito bom. Muito obrigada. É que agradeço. Então, meninas, já temos uma atividade prática no Classroom sobre isso, tá? Um experimento onde a gente vai extrair DNA de uma fruta, pode ser morango, pode ser banana, que geralmente é mais comum ter em casa. Então tá tudo explicadinho lá, tem o protocolo, tudo direitinho. Pode falar, Roberta. Sério que ia pedir para você se você tem algumas dicas para a gente fazer o relatório ou os slides. Eu vou disponibilizar para vocês um modelo que o futuro cientista mandou pra gente. Então tem o modelo do relatório e também da apresentação. E se vocês quiserem ir adiantando alguma coisa, já vai adiantando, né? Aí eu vou botar isso no grupo, tá? Tá bom, muito obrigada. Então a atividade já tá lá. De vocês, eu vou botar o grupo de dúvida. Ontem eu tive bastante intercorrência com a conexão, porque como vocês sabem, minha cidade, a cidade da Lia, está sofrendo um pouco por conta das chuvas, né? Mas estamos todos bem, graças a Deus, e minha conexão estava um pouco instável. Mas assim, hoje eu já consigo dar um suporte melhor para vocês. Qualquer dúvida a respeito do experimento, podem me contatar. Eu vou ver se eu coloco algum vídeo lá também para poder estar ajudando vocês em questão de vocês terem dúvidas, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então tá bom. Qualquer coisa, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Esse foi a nossa palestra, a nossa aula de hoje. Como eu disse, a atividade já está lá. Eu espero muito que vocês curtam. Minha opinião é uma das mais legais que tem, porque a gente consegue ver o DNA nível de nu. Então, acho muito legal essa prática. Eu espero que vocês curtam muito, tá? Muito obrigada pela presença e até amanhã, meninas. Até, muito obrigada. Obrigada. Até amanhã. Obrigada.